Olá, pessoal. Nós vamos dar início agora à correção da página 165. Gostaria muito que todos realmente aprendessem, assistissem esse vídeo com todo cuidado, fizessem as suas correções nas suas atividades, onde vocês tiveram dúvidas, façam essa correção cuidadosamente, tá, gente? O Enem tá chegando e todos têm que ter a consciência de que vocês realmente precisam aprender, tá certo? Para ter aí um bom êxito no Enem. Então, vamos à primeira questão, que começa com a 8, né, aí, que pede para você calcular a área do triângulo MNP nos seguintes casos. Na letra A, nós vamos, isso daqui, esses pontos são os vértices do triângulo, tá certo? E nós aprendemos, de acordo com a explicação da aula passada, nós aprendemos que se forem dados os vértices de um triângulo, nós podemos calcular a área deste triângulo através do determinante, tá certo? Então, por exemplo, se você se deparar com uma questão do Enem e ele tiver um desenho de um triângulo que apresente os vértices, ou você tenha como encontrar esses vértices em um plano cartesiano, por exemplo, mas você percebeu que a base dele é difícil de encontrar, a altura é difícil de encontrar, então o que você vai usar? Você vai usar o determinante para encontrar esta área, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo já sabe como é que dispõe no determinante, né? Que é só colocar os pontos, o x e o y, x e y, x e y. Então, aqui está o ponto A, que o x e o y do ponto A, não, do ponto M, o x e o y do ponto N e o x e o y do ponto P. Então, nós vamos fazer aqui o determinante desses três pontos, né? E nós vamos, a partir daí, calcular a área do triângulo. Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Olha só. Muitas pessoas colocaram o 1 aqui, né, para completar a matriz, já que ela precisa ser uma matriz quadrada para que tenha o determinante, né? Completou com 1, tudo bem. Só, gente, que não dá para a gente simplesmente dizer os resultados aqui na frente se a gente não fizer os procedimentos. Existem alguns procedimentos de resolução, né? E você precisa apresentar esses procedimentos para que as suas atividades sejam compreendidas, tá bom? Bem como as suas avaliações. Então, o que é que nós fazemos? Existe a regra de Sarri, né, que é uma das regras mais, assim, digamos assim, a mais correta, né, de se fazer, é pegar essas duas colunas e colocá-las aqui na frente, certo? Então, vem 1, 6 e 3, e vem 5, 4 e 1. Ah, agora sim, a partir de agora você pode resolver a sua matriz, fazendo a diagonal principal menos a secundária. Onde a diagonal principal, ela vai vir começando aqui do primeiro elemento, né? Formando aqui essas diagonais com 3 elementos, certo? E aí você multiplica e os resultados você soma, tá bom? Então, a diagonal principal vai ser, ó, 1 vezes 4 é 4, vezes 1 é 4, mais 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 3, 15, mais 1 vezes 6 é 6, 6 vezes 1, 6. Agora, né, é só somar. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 15 dá 25. Ok, guarde aí a diagonal principal. Agora vem a diagonal secundária, né? Vamos pegar os elementos que vêm nesta posição, começando aqui do último elemento, pegando 3 elementos. Então, a diagonal secundária vai ser
5 vezes 6 é 30, 30 vezes 1, 30. Mais 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Mais 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 4 é 12. Quando você soma, 30 mais 12 dá 42, mais 1, 43. Ok? Guarde aí a diagonal secundária. Então, o determinante é igual à diagonal principal menos a diagonal secundária, ok? Então, a diagonal principal é 25, menos a diagonal secundária, que é 43. Deixo o menos, coloco 43 aqui. 25 menos 43 dá menos 18. Ok? Chegamos ao determinante. Esse determinante é diferente de zero, então esses 3 pontos não estão alinhados, eles formam um triângulo. E nós vamos encontrar a área deste triângulo, que é o módulo do determinante dividido para 2. O determinante deu menos 18. Módulo de menos 18, nós já sabemos que módulo é sempre positivo, então é 18. 18 dividido para 2, 9. Então, a área do triângulo são 9 unidades de área. Respondido aí a letra A. Vamos para a letra B. Então, agora os pontos são menos 2, menos 3, 1 e 4 e 8 e 0. Novamente, o procedimento. Agora, eu não vou usar aquela regra de Sarré, vou resolver essa questão pelo método prático, tá? Você pode escolher. E ainda existe uma outra forma, já eu apresento para vocês. Colocando aí, né, os pontos na matriz, para a gente encontrar o determinante. Vamos repetir aqui abaixo a primeira linha. Ok. Então, fazendo isto, agora nós vamos traçar a diagonal principal, que são essas 3 diagonais aí. Lembrando aí, né, que a primeira linha veio aqui para baixo. Então, a diagonal principal é 2 vezes menos 4 dá menos 8, 1 vezes 0 é 0, e 8 vezes menos 3, menos 24, menos 8 menos 24 dá menos 32. Vamos agora para a diagonal secundária. Diagonal secundária, menos 3 vezes 1, menos 3, 4 vezes 8, 32. 0 vezes menos 2 dá 0. Então, 32 menos 3 dá 29. Logo, o determinante é diagonal principal menos a diagonal secundária. Diagonal principal é menos 32, menos a secundária, que é 29. Portanto, o determinante é menos 61. Agora, a área do triângulo. É o módulo do determinante dividido para 2. Então, não esqueçam essa fórmula, tá, gente? Ela é altamente necessária. Muitas questões precisam desta fórmulazinha. Então, o determinante deu menos 61. O módulo de menos 61 é 61. Positivo. Então, 61 dividido para 2 dá 30,5. Unidades de área. Então, sempre que vocês virem esse U.A, é unidades de área, certo? Respondido aí o item B. Na questão 9, diz o seguinte: pesquisando sobre o cálculo de área de polígonos, um aluno desenhou um triângulo ABC em uma malha quadriculada, formada por quadradinhos com 1 centímetro de lado, como mostra a figura abaixo.
Bom, a questão 9 nos dá aí uma malha quadriculada, né? Onde ele vai posicionar aí um triângulo. E este triângulo está com os vértices em A, B e C. Pronto, aí está o triângulo. Aí o que ele pergunta? É possível calcular a área desse triângulo por meio de um determinante? Em caso afirmativo, explique como e calculem essa área em centímetro quadrado. Bom, pessoal, aqui eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade, na verdade, muitas pessoas, em encontrar os vértices deste triângulo, tá? Então, o que que acontece aqui? Sempre que você se deparar com questões desse tipo, você vai pegar esse pontinho bem aqui, como se fosse a origem do plano cartesiano, certo? E aí, você considera, daqui para cá é 1, 2, certo? Então, o ponto A vai estar em 2, 2 aqui no X, e aqui no Y você conta para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto A é 2 e 5, colocando aí do ladinho. O ponto B, ele está bem aqui, então, ele tem aqui a projeção para o X. Onde será que ele está aqui no X? Aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está no 8. Está no 8 a projeção para o X. Agora, você projeta para o Y e conta quantos são, certo? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, está aqui no 13, no Y. Logo, o ponto B é 8 no X e 13 no Y. O ponto C, você está aqui no 8, né? No X, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Está no 14, no X, e no Y está aqui, ó, no 1. Logo, o ponto C é 14 e 1. Agora, nós vamos calcular a área desse triângulo usando o determinante. Já que tem os 3 vértices, dá sim para a gente conseguir encontrar a área, ou seja, todo este preenchimentozinho aqui, tá bom? Agora, vamos dispor esses valores desses pontos aqui no determinante. Então, na matriz, 2 e 5, 8 e 13 e 14 e 1. Ok? Utilizando o método prático, né? Ou você pode também usar a regra de Sarri. Depois eu apresento a outra para vocês. Aqui embaixo repete a primeira. Lembrando que você pode deslocar qualquer uma dessas linhas, certo? Para cima ou para baixo. Agora traça as diagonais, né? Aí que representa a diagonal principal. Então, fica 2 vezes 13, que dá 26, 8 vezes 1, que dá 8, 14 vezes 5, que dá 70. Quando você soma tudo, dá 104. Portanto, é encontrada a diagonal principal. Agora, vamos para a diagonal secundária. Lembrando que aqui você pega de 2 em 2 elementos, né? 5 vezes 8, 40, mais 13 vezes 14 dá 182. Mais 1 vezes 2 é 2. Somando tudo, dá 224. Então, o determinante vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal é 104, menos 224, que dá
menos 120. Fazendo a operação aqui, subtraindo o menor, né, do maior, conserva o sinal que ficaria no maior. Então, o determinante é esse. Agora, nós vamos calcular a área do triângulo, que é o módulo do determinante dividido para 2. O determinante deu menos 120. Substitui aqui. Todo módulo é positivo, então, é 120. Dividido para 2, 60, né? Então, como lá no papelzinho diz que cada quadradinho daquele é 1 centímetro de lado, né? Então, aqui vai ser 60 centímetros quadrados. Está aí, portanto, é possível, sim, calcular a área deste triângulo por meio de determinante. Na questão 10, ele pede para calcular a área de um triângulo que é limitado pelas retas, que tem essas equações. Essa reta e esta reta. É um triângulo limitado por 3 retas. É como se fosse as retas estivesse assim, 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 e aqui estaria o triângulo e ele pede a área deste triângulo, certo? Mas como fazer isso, né? Lá, quando traça as retas, a gente percebe que quando elas se cruzam, elas vão ter que formar aí os pontos, né? Que estão se intersectando, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós aprendemos em conteúdos anteriores como encontrar o ponto de interseção entre duas retas, que era fazendo o sistema das duas equações que foram dadas, de duas em duas, né? Para poder encontrar entre duas retas, eu uso dessas duas, depois eu uso dessas duas e depois dessas duas. Então, vou ter que ter 3 pares de reta, de equações, para eu poder encontrar esses pontos de interseção que vão ser os vértices do triângulo. Então, primeiramente, eu vou fazer o sistema dessas duas primeiras, tá? Depois, eu faço o sistema dessas duas. E, por último, eu faço o sistema dessas duas. Ok? Importante é que pegue de duas em duas, e não fique ninguém de fora. Bom, eu posso deixar assim, né, nesse formato da equação reduzida, onde eu posso multiplicar aqui por menos 1, para poder, uma delas, né, por menos 1, para alterar o sinal e eu poder cancelar esse y com esse y, certo? Para ficar um positivo e outro negativo. Então, multiplicando aí por menos 1, eu vou ter mais y vezes menos 1 dá menos y. X vezes menos 1 dá menos x. Então, aqui eu posso fazer, né, a continha. Cancelo esse com esse, que dá 0. E 2x menos 1x dá x. Logo, o x é igual a 0. Quem quiser também deixar na forma geral, tá, gente? Passando aqui o y para dentro, caso haja alguma confusão aí, você que sabe, tá bom? Como o x era igual a y, né? Aqui na primeira, né, equação, como x era igual a y, então y também vai ser 0. Então, nós temos um ponto de interseção aí, que é um dos vértices, que nós já encontramos, 0, 0. Faltam encontrar mais 2 vértices. Bom, aqui você vai resolver também o sistema, né? Você pode até resolver este daqui por substituição. Se o y é igual ao x, né? Então, você pode substituir no lugar do y aqui, você pode substituir o x. Então, ficaria 2x igual a 6. Portanto, né, você ia ter aí o x igual a 3. Logo, o y também iria ser 3. Mas, se você não sabe muito bem manejar
a substituição, você vai pelo método da adição. Você pode trazer aqui o x para dentro, né? E vai ficar menos x mais y igual a zero. Aí você pode fazer aqui o cancelamento. Aqui dá 2y. 0 mais 6 é 6. Dividindo aqui embaixo, o y vai ser 6 dividido para 2, que é 3. Então, neste caso aqui, dizia que o x era igual ao y, então, o x também é 3. E assim nós temos o x, que é 3, e o y também é 3. Temos o outro vértice do triângulo. Ou seja, nós já temos 0, 0, 3 e 3, só falta 1. Que é a partir dessas duas equações aqui. Então, a gente pode, né, transferir aqui o menos 2x para lá. E aí, nós vamos ter um sistemazinho aí, tá? Neste caso, não tá dando aqui para eliminar nenhuma, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa primeira aqui por menos 1, para que a gente possa cancelar os dois, né? Multiplicando aí por menos 1, nós vamos alterar aqui os sinais, certo? Então, vai ficar 2x menos y igual a 0. Então, nós vamos cancelar agora e vai ficar 3x igual a 6. Dividindo aqui o 6 por 3, nós vamos ter que o x é 2. Então, eu pego, né? Eu posso pegar aquela primeira situação, onde dizia que o y é igual a 2x. Então, o y é igual a 2 vezes 2. Logo, o y é 4. Então, temos o outro vértice, que é 2 e 4. Como esses vértices já estão no ponto, agora nós podemos lançá-lo no determinante. É chegada a hora de eu apresentar para vocês uma outra forma, tá? Um método também prático, né? De resolver o determinante. Nós já vimos que nós podemos fazer pela regra de Sarri, que é completar aqui com 1 e repetir as duas lá na frente. Vou colocar aqui o nome desta regra, tá? Então, é a chamada regra de Sarri, é escrito Sarrus, tá? Mas é Sarri. Então, esta é a regra. Existe aquele também método prático, que é repetir a primeira linha aqui abaixo. E a terceira forma de fazer é você completar com 1 também. Completou com 1, agora você vai levar os dois últimos elementos, os extremos, né? Aqui para cima. E trazer os dois primeiros aqui para baixo. Então, agora você pode pegar de 3 em 3, assim como a gente pegava lá na regra de Sarri, de 3 em 3. E faz o mesmo procedimento. 3 vezes 4, 12, 0 e 0. Então, a diagonal principal é 12. A diagonal secundária vem lá do segundo, né, que é o último aqui. 3, 3 e 3. Então, 1 vezes 0 é 0, vezes 3 é 0, 2 vezes 3, 6, aqui é 0. Então, a diagonal secundária é 0. Aliás, a diagonal secundária é 6. E aí, do mesmo jeito, determinante, a diagonal principal menos a diagonal secundária. 12 menos 6. Determinante é 6. E a área do triângulo é o módulo do determinante dividido para 2. Como o determinante já deu 6 positivo, então não precisa, né? Então, 6 dividido para 2, 3. Que é a área do triângulo
que é limitado pelas retas que tem aquelas equações lá no início. A questão 11 dá esses 3 pontos e quer os possíveis valores de x para os quais a área do triângulo vale 6. Então, o procedimento é o mesmo, você vai dispor esses valores em uma matriz, onde esse é x e y, x e y, x e y, tá? Isto é um número só. Então, isso é escrito aqui dentro de uma matriz, repete aqui a primeira, fazendo pelo mesmo método prático. Então, nós vamos ter 4 vezes 3, 12, 0 vezes 2x mais 1 é 0, e 7 vezes x dá 7x. Então, aqui não dá para juntar nada, porque aqui tem x e aqui não tem, certo? Agora, nós vamos para a diagonal secundária, que é 0, que é 3x, e aqui é 4 vezes tudo isso. Então, é 4 vezes 2x, que dá 8x, e 4 vezes 1, que é 4. Então, agora você soma 3 mais 8 dá 11x mais 4. Estão aí as duas diagonais. Agora, nós vamos subtrair para encontrar o determinante. Então, o determinante é a diagonal principal menos diagonal secundária, que vai ser 12 mais 7x menos a diagonal secundária, que é esta. A diagonal secundária todinha tem que estar dentro do parêntese, porque ela apresenta aqui 2 termos, né? Então, não é um número só, tem que estar aí dentro do parêntese. Agora, esse menos, ele vai alterar os valores daqui de dentro, certo? Vai ficar menos 11x menos 4. Agora, a gente faz 12 menos 4, que dá 8, positivo, sinal do maior. E 7 menos 11 dá menos 4. Ou seja, aí 8 menos 4x, ou menos 4x mais 8. Certo? Tanto faz você escrever como 8 menos 4x ou menos 4x mais 8. Bom, encontramos aí o determinante. Ele diz que nós precisamos encontrar valores para x, certo? Onde a área do triângulo é 6. E nós já sabemos que a área do triângulo é módulo do determinante dividido para 2. E essa área ele já deu, ele disse que é 6. E o determinante nós encontramos, que é menos 4x mais 8. Então, aqui, né, nós fazemos aqui o produto. Então, nós vamos ter o módulo de menos 4x mais 8, que é igual a 12. Pessoal, nós já sabemos que quando o resultado é positivo aqui fora, é porque ele saiu de um módulo, certo? Então, ou seria o menos 12, que estava lá dentro, ou seria o mais 12. Não é assim? Para sair 12 positivo, teria que ser um valor 12 ou menos 12 que estava aqui dentro. Então, isso daqui tudo pode ser o menos 12 ou pode ser o mais 12. Sendo o menos 12, vamos resolver. Nós podemos levar esse menos 4x como positivo e esse menos 12 vem para cá como positivo. Então, fazendo essas trocas de membros, nós temos 4x positivo porque foi para lá e o 12 negativo porque foi para cá. Então, 12 mais 8 dá 20. Então, 20 dividido para 4, o x pode ser 5, certo? Se o x for 5, a área do triângulo vai valer 6, né? Mas existe a outra possibilidade, que também poderia ser o 12 positivo lá dentro do módulo.
Então, esse valor que estava aqui dentro do módulo pode ser o 12 positivo. Então, se ele pode ser igual a 12 positivo. Levando esse para lá como positivo e trazendo o 12 como negativo, vai ficar 8 menos 12, que vai ser igual a menos 4. Então, vai ficar menos 4 dividido para 4, que pode ser menos 1, dividindo aí. Então, vão existir dois valores, ou o x é menos 1, ou o x é 5. Se você substituir o x lá no ponto C, nós vamos ter os valores que, quando realizado o determinante, a área do triângulo será 6. Portanto, aí na questão 11, a letra C, menos 1 e 5. Na questão 12, diz o seguinte: ao sul e a oeste de um terreno com a forma de um quadrilátero convexo, ABCD, há duas calçadas de margens R e S. As calçadas estão aqui, certo? Calçada R e a calçada S. Que são retas perpendiculares, certo? Formando aqui, né, um ângulozinho de 90 graus. Conforme mostra a figura abaixo. As distâncias ABCD, a margem R, são respectivamente, né? 4, 5, 15 e 7. Ou seja, as distâncias desses pontos A até a margem R, essa distância aqui é 4. O B do ponto B até a margem R é 5. O ponto do ponto C até a margem R é 15. Dando uma arrumadinha aí na figura, que é 15, essa distância até aqui. E do ponto D até a margem R é 7. Ok, então o que que nós podemos fazer aí? Nós verificamos, pessoal, que essa reta do A até aqui, né? Ela é paralela ao eixo X. Então, você projeta para o eixo X. E se ele diz que esse tamanho é 4, é porque aqui também é 4. Então, para aqui no 4. No B, ele diz que esse tamanho é 5. Então, você projeta para o X, já que esse tamanho é igual a esse. Então, aqui é 5. O C, ele diz que esse tamanho é 15. Isso é paralelo, né? Então, é porque quando projetou para o X, aqui também foi no 15. E o D, analogamente, aqui é 7. Então, aqui é no 7. Então, nós temos os valores dos X aí nos pontos A, B, C e D. No ponto A, o X é 4. No ponto B, o X é 5. No ponto C, o X é 15. E no ponto D, o X é 7. Agora, nós precisamos encontrar os Y. Bom, observe aí que os Y estão faltando. Então, nós vamos verificar quem são esses Y. De acordo com o que ele diz aí, ó, e as distâncias de A, B, C, D às margens S, né, essa margem S aqui, agora você vai calcular essas distâncias daqui para cá, certo? Então, o que que você vai fazer aí? Ele diz que a distância do A até a margem S é 6. Esse tamanho daqui para cá é 6. Então, significa que esse tamanho é paralelo a esse tamanho. Então, vai aqui para o eixo Y, que é 6. Esse tamanho é 6. E aí, analogamente, você faz com o B. O B, ele diz que é 10. Daqui para cá, né, até a margem, ele diz que é 10. Esse tamanho é 10. Então, se esse tamanho é 10, é porque esse tamanho aqui também é 10.
já que ele vai esbarrar aqui, né, no Y. O C, ele diz que é 8, daqui até a margem S, esse tamanho é 8, então esse tamanho é paralelo a esse tamanho aqui, então vem aqui, né, ó, 8. 8. E agora o D, onde ele diz que este tamanho é 3. Então, é esse tamanho aqui, certo? 3. Então, o Y aqui será 3. Ok, então encontramos o A, que é 6, né? O Y do A, que é 6. O Y do B, que é 10. O Y do C, que é 8. E o Y do D, que é 3. Ok, depois de retirados esses pontos, você vai encontrar a área deste quadrilátero aqui, certo? Você pode dividir em dois triângulos. Ou você pode dividir assim, calcular o ABD pelo determinante, e depois calcular o BCD e juntar as duas áreas. Ou você pode dividir assim, onde você vai ter dois triângulos também, o ABC e o ACD, fazendo os determinantes de ABC, depois calcular a área, a gente pode chamar de área 1, S1, e depois calcula a área 2. Aí depois é só juntar S1 mais S2, que vai ser a área do quadrilátero completo. Então, como eu expliquei, fazendo a área do triângulo ABC, podemos chamar a área de S ou de A, tá? Então, fazendo aí, né, o determinante, repete a primeira linha, usa os 3 pontos, repete a primeira linha, faz a diagonal principal, diagonal secundário, determinante subtrai, dá menos 42. Então, a área do triângulo é menos 42, módulo de menos 42, né, que é 42 sobre 2, que dá 21. Analogamente, você faz com o triângulo BCD. Aliás, com o triângulo ACD, onde você vai pegar o A, o C e o D, e colocar aqui e realizar o determinante. Então, realizado aí o mesmo procedimento que nós já fizemos várias vezes, né? Agora é do A, do C e do D, determinante, a diagonal principal dá 119, a secundária dá 158, subtraindo dá menos 39, a área do triângulo é o módulo do determinante dividido para 2, o módulo sempre é positivo, então é 39 para 2, que dá 19,5. Essa é a área do triângulo ACD. Agora é só juntar a área do triângulo ABC com a área do triângulo ACD. Então, a área do quadrilátero todo é a soma das duas áreas, né? Você encontrou a área do triângulo ABC sendo 21 e a área do triângulo ACD você encontrou 19,5. Quando você soma, né, você vai ter 40,5 metros quadrados. Obrigada a todos. Estudem direitinho, revisem, tá? Para se sair bem aí nas provas externas. Sucesso a todos.